Finalizado o UFC 314 e cá estamos. Rodrigo César do MMA Direto trazendo para vocês os resultados. Para os BRs não foi muito bom, tivemos boas lutas, boas vitórias, porém não as mais desejadas. Eu vou trazer aqui os resultados, vocês vão entender o porquê de eu estar falando isso. Bora lá pro card preliminar. Primeira luta do card preliminar, peso galo feminino, a francesa Nolly Cornoli venceu a Hailey Cowan. Submissão ali, ó, finalizou ela no segundo round. Segunda luta do card preliminar peso médio, tivemos ali o brasileiro Marco Túlio com uma boa vitória, nocauteou ali o Trezen Gori no segundo round também, aos 3 minutos. Teve uma boa performance, ele quebrou a mão e mesmo assim ele ainda conseguiu um nocaute. Terceira luta pelo card preliminar do peso moscas, Sumida Erge, chinês, né, lutou contra Mitch Raposo, o americano ali, e foi uma luta equilibrada. O americano quedou bastante, porém o chinês conseguia sempre se levantar, em nenhum momento a luta ficou no chão. E em pé, né, a trocação, o chinês aí foi melhor, decisão dividida, vitória do chinês. Quarta luta do card preliminar, categoria dos médios ali, Mikal, o polonês, venceu Cedric Dunas, o americano. O Mikal que treinou, fez o camping ali com o Borralho, né, cara, até agradeceu muito o Borralho ali no final. Foi um nocaute, até que controverso, porque o Dumas, ele não tinha acusado nenhum golpe, porém ele estava com a guarda fechada e não esboçava mais nenhuma reação, enquanto o Mikal golpeou tanto, soltou tantos golpes ali que mesmo sem entrar um golpe contundente, o juiz preferiu interromper a luta e deu vitória por nocaute, né, nocaute técnico. O Mikal ali comemorou muito com o Caio Borralho ali e com a Fight Nerds. Quinta luta do card preliminar, peso pena, categoria peso pena. Os dois americanos, o Darren Elkins contra o Julian Erosa. Cara, essa luta parecia que os caras tinham engatado uma quinta e tentado arrancar de tão lenta que essa luta tava. O Erosa soltando golpes, golpeando, mas com uma velocidade assim, de uma tartaruga. E o Elkins quedando com muita facilidade. Nossa, foram várias quedas, porém sem nada muito efetivo. Em uma das quedas, ele quedou e ele foi para cima, ele tomou uma pedalada e aí foi o início do fim. O Erosa levantou e aplicou ali alguns golpes ali até a intervenção do juiz. Tudo isso no primeiro round, no finalzinho do primeiro round. Nocaute técnico. Sexta luta do card preliminar pelos leves ali, dois americanos. O Jim Miller, cara, veterano, né, contra o Hooper, 25 anos, cara. O Jim Miller com 41. O Jimmy tem idade para ser pai do garoto. Muita diferença de idade, cara. E apesar de tudo, o Jimmy entregou uma boa luta. Não tem como, né, ele aguentar o ritmo de um cara de 25 anos, 16 anos mais jovem, e um cara que é do jiu-jitsu, é do grappler, é da queda. Então ele fez muita pressão, derrubou muito de milha, dominou muito, tentou muitas posições, houve muita variação de posição ali. E a vitória veio por decisão unânime pro Hooper. Sétima luta do card preliminar, peso palha feminino, a chinesa Yan Xiaonan contra a brasileira Virna Jandiroba. Essa luta eu achei que a Jandiroba não ia levar, não desacreditando dela, mas a chinesa ela é muito rápida, tem uma trocação muito afiada, ela entra e sai, ela é maior, envergadura maior. E pra Jandiroba chegar perto, a Jandiroba não é o forte da Jandiroba a trocação. E de fato no começo foi mais ou menos assim, mas depois a Jandiroba conseguiu pressionar, encurtou o espaço, quedou, converteu a queda em boas posições, fez boas transições, tentou finalização, dominância completa. O segundo e o terceiro round foi mais do mesmo, a Jandiroba dominando, boa vitória para Jandiroba, decisão unânime. Oitava luta da noite, Dan Ige contra Sean Woodson, dois americanos ali. O Dan Ige muito mais baixo que o Woodson, mas mesmo assim caminhou muito para frente, encurtou muita distância, procurou golpes ali encurtando a distância, já que na envergadura ele não ia conseguir nada. O Woodson manteve ali gebiano, chutes, low kicks para manter a distância. A luta foi bem equilibrada com pouca vantagem pro Ige. O Ige conseguiu aplicar um golpe ali, um cruzado de esquerda, se eu não me engano, um direto. E o Woodson acusou, cambaleou, caiu, tentou se agarrar o Ige ali para tentar uma queda, para tentar se recuperar. O Dan Ige não deixou, resistiu à tentativa de queda, se manteve de pé e aplicou ali mais alguns golpes ali. O Woodson já estava praticamente nocauteado. O juiz interrompeu. Vitória pro Iger por nocaute técnico. Primeira luta do card principal. Nikita Krylov, o russo, contra o Dominick Reyes, americano. O Dominick Reyes venceu por nocaute, cara. O Nikita Krylov caminhou pra frente muito, ele engoliu um jab e já teve um flashdown, meio pesado, assim, tocou, um toque é muito forte, é igual peso pesado, né? Então com um jab, o Dominick Reyes já
deu um flashdown ali no Nikita Krylov. Luta continuou, outra tentativa de investida do Nikita Krylov, caminhando sempre pra frente. Dominic Reyes preparou contra-ataque, contra-golpe e um golpe, cara. Ele recebeu o Krylov com o golpe e o Krylov caiu apagado, desmaiado. Nocaute, vitória do Dominic Reyes. Segunda luta do card principal, pelos penas, nosso brasileiro ali, Jean Silva, o Lorde, contra o Bryce Mitchell, americano. O Jean Silva venceu, prometeu um nocaute. O nocaute não veio, mas dominou. Primeiro round ele estudou bastante o Bryce Mitchell, encurralou muito o Bryce Mitchell. No segundo round ele aplicou o knockdown, aplicou bons golpes. E o Bryce Mitchell já viu, já estava assustado, ele já estava tentando quedas. Ele viu que não ia dar na trocação. E numa dessas tentativas de queda, o Jean inverteu a posição. Acho que ele encaixou, foi um triângulo, acho que foi um triângulo invertido. Só restou pro Bryce Mitchell bater. Venceu bem, com dominância, latiu no ouvido do Bryce Mitchell ali depois dele cair no octógono. Com certeza, ele vai entrar no ranking no top 15. Terceira luta do card principal pelos penas, Patrício Pitbull estreou. Quem recebeu ele foi o mexicano Yair Rodrigues. E o Yair Rodrigues não é o quinto na categoria à toa, cara. O cara é muito bom, muito completo. Ele era mais alto que o Patrício, mais envergadura, potência, velocidade nos golpes. Ele estava mais rápido e mais potente que o Patrício. O Patrício tentando encurtar a distância, engolindo muitos golpes. O Patrício teve bons momentos na luta, mas não o suficiente para virar um round ou, sei lá, trazer uma luta aí que pelo menos fosse bem equilibrada. O Yair Rodrigues venceu, de fato venceu, decisão unânime, vitória para o mexicano Yair Rodrigues. Quarta luta do card principal, o americano Michael Chandler contra Perry Pimble, o inglês Perry Pimble. O Chandler falou que ia nocautear e tentou muitas quedas, inclusive também foi quedado. Primeiro round ali, o Chandler veio com muita pressão, mas o Pimble resistiu, ficou por baixo ali, o Chandler quedou, ele ficou por baixo. Quando voltou, conseguiu uma boa trocação e teve vantagem na trocação. Partiram ali para os rounds seguintes e o Perry Pimble dominou completamente o Chandler. Cara, ele bateu demais no Chandler. Ele rechaçou qualquer tentativa de queda do Chandler. Quando o Chandler quedava, ele conseguia inverter, conseguia levantar, resistiu ali ao jogo de grade do Chandler. E quando a luta foi para trocação, Perry Pimble amassou, avariou a lata do Chandler. Chandler apanhou demais. O Chandler é um guerreiro, cara, não tem como falar. Ele entrega lutas incríveis e entregou mais uma luta, mas não com vitória dessa vez. Perry Pimble ganhou por nocaute técnico. Luta principal do UFC 314, digna de main event, valendo o cinturão dos penas vago pelo Topura. Nosso brasileiro Diego Lopes, /mexicano, né, enfrentou o pedreira Alexander Volkanovski, o australiano Alexander Volkanovski. Cara, que lutaça que esses dois entregaram. Assim, vai estar no top 10 lutas do ano, com certeza. Trocação insana. O Volkanovski, ele é muito forte, ele é muito... Apesar da idade, cara, parece que o cara não sente, o cara luta 5 rounds no ritmo louco. Ele é muito forte, ele é muito... Apesar da pouca envergadura e da altura mais baixa, ele entra e sai rapidamente, ele golpeia, gebia, ele é muito forte, mas não se enganem, ele venceu por decisão unânime, mas não se enganem, o Diego Lopes entregou uma lutaça. O Diego Lopes não deixava golpes sem respostas, apesar do Volkanovski golpear mais, ter tocado mais, com mais potência, foi o Diego que teve a chance de quase nocautear. Ele bambeou o Volkanovski, acho que no quarto round, no quinto round, deu knockdown, assim, ele entregou uma lutaça. A gente via no final da luta, na entrevista ali, a frustração dele, porque ele poderia ter sido campeão, ele poderia ter lutado melhor. Ele disse que faltou agressividade, mas não, na minha opinião, não faltou, acho que não faltou. É porque é o Volkanovski, né? O cara tem um queixo de pedra. Mas a luta foi incrível, muito boa, decisão unânime, né? Pro Volkanovski ali, vitória pro Volkanovski. Diego Lopes, quais vão ser as próximas lutas dele? Mas eu acho que em breve o Diego Lopes volta a disputar o cinturão. Ele é muito bom, ele entregou uma lutaça, mas infelizmente não era a noite dele. Ele entregou uma boa luta, mas do outro lado tinha o Volkanovski, que o cara é pedreiro. Assim finalizamos o evento. No geral foi um bom evento, com ótimas lutas, alguns brasileiros ali com vitórias, né? Tivemos o Patrício Pitbull, que estreou com derrota, e o Diego Lopes, que não conseguiu a cinta, mas eu acho que de resto, o Jandiroba, o Jean Silva, o Marco Túlio, tiveram boas vitórias, brasileiros com boas vitórias. É isso aí, pessoal, eu vou finalizar por aqui. Deixem um like aí, comentem o que vocês acharam do evento. Rodrigo César
do MMA Direto. Um forte abraço, até a próxima aí. Fui.